Gostaria, então, para a nossa mensagem de hoje, convidar a igreja que estivesse abrindo a Bíblia em um texto que tem norteado esse ano boa parte do trabalho com a nossa UMP. Alguns jovens vão se lembrar desse texto, é o texto que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Leremos dos versos 1 a 5, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, a partir do verso 1, assim nos diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra. A Tua palavra foi lida e ela é o guia, ó Senhor, para a nossa vida, para que nós vivamos para a Tua glória, ó Senhor, agradecendo de maneira grata por tudo aquilo que o Senhor tem feito e glorificando ao Senhor. Nos conduz, ó Senhor, pela Tua palavra, abrindo os nossos corações, iluminando o nosso entendimento. É aquilo que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já lhe ocorreu a experiência de você presenciar algo que é inspirador? Seja uma obra, seja um acontecimento. Nós usamos essa linguagem para falar de algumas coisas que nos trazem um sentimento bom. Seja às vezes uma obra de arte ou uma coisa natural, é uma linguagem que nós costumamos usar: inspiração, animação ou um bom sentimento. Pode ser desde um passarinho voando pelo céu, uma paisagem natural iluminada pelo pôr do sol, ou até uma obra de arte. Algumas coisas levam esse título de coisas inspiradoras. Mas um problema dessas coisas é que muitas vezes nós não sabemos nem definir o que é essa inspiração, o que é esse sentimento. É um sentimento bom? É algo que nos leva a fazer alguma coisa? Ou é só uma impressão? Isso é algo que é complicado de definir. E mesmo quando nós somos levados a pensar em alguma ação, muitas vezes é um pensamento muito supérfluo, um pensamento muito raso. Talvez ali olhar o passarinho voando, talvez olhar o pôr do sol nos leve a um pensamento de cuidar do meio ambiente ou alguma coisa nesse sentido. Mas a verdade é que essas coisas que nós chamamos de inspiradas ou inspiradoras, muitas vezes não nos dão uma orientação, muitas vezes não nos dão nenhum comando, nenhuma direção. E um desafio que nós temos, irmãos, a respeito da palavra de Deus, é tentar não vê-la dessa maneira. Muitas vezes nós queremos transferir para a palavra de Deus essa visão de que ela é algo apenas que nos dá um sentimento bom, apenas que nos traz ali uma paz momentânea. Às vezes nós não nos relacionamos com a palavra de Deus como nós deveríamos. E é sobre isso que esse texto vai falar hoje. O apóstolo Paulo vai falar sobre aquilo que deve ser gerado em nós a partir da palavra de Deus. Como nós devemos agir a partir do ensinamento, a partir da palavra. Não é apenas como algo que nos dá um bom sentimento, algo que nos deixa em paz, ou algo ainda que antes de dormir nos faz dar um sorriso e nos deixar tranquilos. Mas a palavra de Deus é muito mais completa do que isso, e ela tem para nós não só indicativos, não só sensações, mas ela tem ordenanças, ela tem comandos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O texto que nós lemos começa de uma maneira muito específica. A partir do verso
Primeiro, ali a primeira palavra do primeiro verso é finalmente. Em algumas versões mais antigas vai estar a palavra ou a expressão no demais. Ou seja, aqui Paulo está finalizando a sua exposição. Porém, se a nossa exposição começa onde a de Paulo termina, então nós precisamos de algum contexto para acompanhar o raciocínio de Paulo. E qual é esse contexto? Da igreja de Tessalônica e das duas cartas enviadas à igreja de Tessalônica. Primeiro, o contexto da igreja de Tessalônica. Ela foi plantada por meio de Paulo e Silas. E quem quiser olhar depois, os fatos estão relatados no livro de Atos, no capítulo 17. A igreja de Tessalônica é uma igreja muito boa, mas ela nasce em meio a uma confusão. Paulo e Silas chegam a Tessalônica e pregam nas sinagogas, debatendo com os judeus e mostrando que Jesus era o Messias prometido. Jesus é rei, eles pregavam. E guarde essa expressão, porque é essa expressão que é usada pelos inimigos para gerar a confusão. Paulo e Silas pregam, alguns judeus se convertem, muitos gregos tessalonicenses se convertem, mas aqueles judeus que não se convertem encontram nas palavras de Paulo e Silas um estopim, algum motivo para expulsá-los dali. Porque o evangelho ele fala ao nosso coração, alguns aceitam e outros se endurecem. E aqueles que se endureceram aqui nesse momento queriam não só que Paulo e Silas parassem de pregar, mas que eles fossem expulsos daquele lugar, que aquela mensagem não fosse mais pregada, não fosse mais proclamada. Então eles buscaram alguma coisa para impedir. E na pregação de Paulo e Silas eles acharam uma frase que eles usaram para expulsar eles dali. Eles falaram: Jesus é rei? É isso que vocês estão dizendo? Como Jesus é rei? Se o rei é César, o imperador. Assim, os judeus não convertidos de Tessalônica instauraram uma confusão e jogaram a culpa em Paulo e Silas, chamando eles ali de radicais políticos ou dizendo que eles queriam derrubar o Império Romano, uma acusação que foi usada até contra o próprio Cristo no ministério dele, porque ele era um rei, mas o reino dele não era deste mundo. E essa confusão que é gerada gera um dos versículos mais épicos do livro de Atos, que é a revolta dos judeus contra os cristãos. Em Atos 17, 6, o verso diz que a reclamação dos judeus é: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, a igreja de Tessalônica é uma igreja que já nasce num contexto de perseguição. Paulo e Silas têm tempo de evangelizar o povo e só. Não deu tempo de formar um robusto corpo de doutrinas, não deu tempo de explicar tudo o que eles queriam, contar todas as histórias e formar ali uma base doutrinária, mas deu tempo de falar que Jesus é rei, explicar brevemente o evangelho, e eles tiveram que sair dali por conta da perseguição que havia contra o evangelho. Então, por isso, porque eles tiveram que sair de maneira rápida, depois o apóstolo Paulo envia essas duas cartas com esse propósito, de formar o corpo doutrinário para a igreja de Tessalônica, de tirar todas as dúvidas, de refutar as heresias e ensinar a eles tudo o que ainda faltava. Esse é o contexto das cartas. As cartas são aquela teologia entregada por Paulo para as igrejas de Tessalônica, a teologia bíblica deles, a teologia sistemática deles, tudo o que eles deveriam aprender a respeito do evangelho é explicado nessas duas cartas. E elas até são parecidas entre si. Elas começam com elogios de Paulo, ações de graças pela vida dos tessalonicenses, e depois elas contêm exposições doutrinárias de Paulo. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, um capítulozinho antes do verso que nós lemos, é uma exposição de Paulo a respeito da segunda vinda de Jesus. Paulo ensina sobre os últimos dias, sobre o anticristo, sobre a vida que o cristão deve viver enquanto ele aguarda a vinda de Jesus. E depois dessa grandiosa exposição doutrinária, nós temos o início do capítulo 3, que é o texto que nós lemos. Então, esse finalmente, ou no demais, é Paulo falando para esse crente que acabou de presenciar uma grande exposição bíblica. Um crente que está animado,
que recebeu um grande ensino. Olha, a partir de tudo que você aprendeu, o finalmente é esse aqui. A aplicação é essa. A vida que você deve viver consiste nisso. Então, esse finalmente de Paulo, que está no verso 1, ele abre os conselhos de Paulo a respeito de tudo aquilo que os tessalonicenses deveriam fazer, de tudo aquilo que eles deveriam viver a partir daquilo que eles aprenderam. E é nesse sentimento, e é a partir desse ensinamento, que eu acredito que nós devamos olhar para essas lições de Paulo, buscando também uma aplicação para nós, que tanto temos aprendido da palavra do Senhor, através dos cultos noturnos, através dos devocionais e da escola bíblica dominical e de tudo aquilo que nós temos acesso da palavra de Deus. Como eu falei no começo, a palavra de Deus ela não é algo para ser apenas visto, não é algo para ser apenas contemplado, mas é algo para ser vivido. E essa é a intenção do apóstolo Paulo. Vamos então aos conselhos que o apóstolo Paulo dá aos Tessalonicenses. Vamos ler novamente os versos 1 a 3. A partir do verso 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, o primeiro conselho de Paulo aos Tessalonicenses, depois de todo esse ensinamento, é: finalmente, irmãos, orem. Orem. Crentes, orem. E talvez olhando a gente possa falar: mas isso é muito simples, isso é muito prático. De manhã é assim, a gente faz o devocional e depois a gente ora. E no culto noturno também tem o sermão e depois a gente ora. Mas Paulo aqui não está falando de um contexto de culto, ele está falando de um contexto de vida. Ele está associando todo o ensino, toda a palavra de Deus à oração. E a pergunta que fica aqui é: será que nós temos aplicado isso à nossa vida dessa maneira? A ligação que Paulo vê é direta, ela é completa e imediata. Então, o que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que nós aprendemos deve nos levar imediatamente à oração. Tudo isso que os tessalonicenses acabaram de ouvir sobre a volta de Cristo, o fim dos tempos, o agir de Deus, isso não é só para ser aprendido, mas praticado. Então, a aplicação que podemos trazer para nós é que tudo que nós aprendemos de Deus deve se tornar realidade nas nossas vidas. Se aprendemos aqui sobre a fé em Deus, como vamos aplicar essa fé nas nossas vidas se nós não orarmos, se nós não exercitarmos essa fé? A oração é, na mais simples das definições, o exercício da fé. Então, sobre oração, vamos apontar algumas coisas que o apóstolo Paulo nos chama. A primeira verdade sobre oração: nós devemos orar a respeito daquilo que nós aprendemos. Penso eu que nós perdemos uma coisa que é fácil de recuperar. E sabe com quem a gente deve recuperar? Eles acabaram de sair daqui para ir para o culto infantil. É muito comum que no final de um culto infantil, as crianças orem a respeito daquilo que elas aprenderam. Se a palavra foi sobre a família, no final do culto elas oram pelas famílias delas. Se a palavra do culto foi sobre amizade, elas oram pelos amigos delas. Então as crianças já aprenderam isso. Mas agora, eu e você, qual será que foi a última vez que, saindo de um culto onde o sermão falou sobre perdão e o ato de perdoar, nós oramos: Senhor, há ainda alguma mágoa no meu coração? Há ainda alguma coisa que eu preciso perdoar e eu não estou notando? Algum perdão que eu preciso liberar? Ou qual será que foi a última vez que nós escutamos um devocional sobre o serviço, sobre a servidão, e nós oramos e falamos com o Senhor: Senhor, tira toda a apatia do meu coração, tira a timidez, me ajuda a servir, me ajuda a ser útil. Será que nós estamos realizando esse mesmo exercício que até as crianças já aprenderam e nós às vezes deixamos de lado? Então o chamado de Paulo é que nós precisamos orar a respeito daquilo que nós aprendemos. E a respeito de tudo aquilo que nós aprendemos na igreja, nos nossos devocionais e na nossa leitura da palavra. Então, sempre que possível, quando você estiver se lembrando das palavras que ouviu no culto ou olhando as suas anotações,
tente orar a respeito daquilo que você aprendeu aqui. Diga a Deus: Senhor, se eu não vivo isso que eu aprendi, me faz viver. Me ajuda a viver isso que o Senhor comunicou ao meu coração. Internalize essa palavra que você ouviu. Ou leve para o pessoal, como dizem alguns. Se lembre também que na Bíblia nós temos algumas recomendações e várias recomendações para que nós leiamos a Escritura. Mas, além disso, nós temos muitas recomendações para que nós meditemos na Escritura, que tem um significado um pouco mais amplo. A meditação, ela não é só uma leitura, ela não é só um escutar, mas é um escutar com a devida atenção e trazer aquilo para dentro. Pedir que o Espírito Santo ministre isso no nosso coração. Então, em nenhum momento, a palavra deve ser só ouvida, só contemplada, ou deve ser algo que nos anima no momento do culto, naquele dia. Mas a gente tem que trazer isso para a nossa casa, para o nosso momento a sós com Deus, orando a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Ainda sobre oração, que nós oremos por tudo aquilo que nós aprendemos, mas também por tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração. A Bíblia nos chama a isso. Paulo pede que os tessalonicenses orem pelo que ele faria e pelo que ele gostaria de fazer. Quando Paulo diz: orem por nós para que a palavra do Senhor se propague, essa palavra que ele usa para propagar é correr, é um correr a alta velocidade, quase voar. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele acredita em um evangelho que vai ser pregado aos 4 cantos do mundo, em um evangelho que vai gerar plantação de igrejas, que vai chegar a novos países, a novas localidades. Mas como ele acredita que isso vai acontecer? Ele acredita que isso vai acontecer através da oração, que o Senhor vai ouvir a oração. Paulo também pede proteção, ele diz: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Paulo, a respeito da oração, não tem dúvidas. Paulo só tem certezas. E é isso aquilo que nós devemos trazer ao nosso coração. A certeza de que nós devemos orar. A respeito de tudo. Não há nenhum motivo para não orar. Não há nenhum motivo para nós não levarmos uma questão a Deus. Se ela é muito grande, só Deus pode fazer. Se ela é muito pequena, Deus ainda se importa. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, mas Ele também é o nosso Pai. Então, que nós oremos a respeito daquilo que nós vamos fazer, a respeito daquilo que nós gostaríamos de fazer e a respeito daquilo que só Deus pode fazer. Uma pergunta: você tem passado momentos bons e agradáveis aqui nessa igreja, nessa comunidade? Se a resposta for sim, é muito comum que, às vezes, ao olhar para algum espaço vazio nos bancos, você pense: olha, o meu colega poderia estar aqui, né? Aquele primo, aquele irmão, aquele colega do trabalho ou da faculdade. E nós temos esse sentimento que é gerado em nós. Mas a pergunta é: nós temos orado por isso? Você já orou por isso? Já citou o nome dessa pessoa? Se não, por que não? Deus escuta as nossas orações. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e imaginamos. A Bíblia diz em 1 Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, está tudo cooperando. O que nos resta é orar. Ore pelas conversões dos seus amigos, seus familiares, ore pelas missões, ore por tudo que Deus colocar no seu coração. Não deixe passar. Que insanidade é a gente, às vezes aqui na igreja, em um momento de comunhão, lembrar de uma pessoa, lembrar de uma causa para orar e deixar isso passar. A gente se esquece depois, ou a gente não ora. Ou em casa, às vezes, fazendo a coisa mais comum, lavando uma louça, você lembra de uma causa, lembra de uma pessoa, mas você deixa para orar depois e não ora. Isso, infelizmente, ainda é muito comum nas nossas vidas, mas que nós não deixemos essa vontade passar. Que nós não deixemos esse chamado do Senhor ao nosso coração passar. Os cristãos são sempre chamados à oração. Então, que a gente tente fazer isso, que a gente busque isso, porque o Senhor é todo-poderoso. Se é uma questão de memória, que nós anotemos. Manda aí a mensagem naquele grupo de WhatsApp que só tem você. Todo mundo já tem esse grupo. Orar por fulano. Mas que a gente não esqueça, que a gente não deixe passar essa vontade de orar por alguém ou por uma causa em específica. Eu, particularmente, não sou muito fã
das teorias da conspiração, mas se os irmãos me derem licença, eu queria contar uma aqui. Pense que muitas vezes nós pedimos oração pelos mais diversos motivos uns pelos outros. Mas já aconteceu com a gente, de você falar que vai orar pelo irmão e depois você lembrar que você não orou. E se nós estamos pedindo oração uns pelos outros, mas nós esquecemos de orar uns pelos outros, vocês já pararam a pensar na possibilidade de que talvez tem muito poucos orando por muitos e muitos não orando por ninguém? Talvez essa é a realidade de muitos de nós. E é algo que a palavra de Deus fala que é incongruente com aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos em um Deus poderoso que escuta as nossas orações, que é sim todo-poderoso, mas que também é carinhoso e que cuida do seu povo. Então, o finalmente de Paulo, o primeiro conselho de Paulo para nós é: crentes, orem. Orem por tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Orem por tudo aquilo que vocês aprendem, sobre tudo o que acontece. Se dediquem à oração. Então, a partir de todo esse ensinamento que Paulo dava aos Tessalonicenses e de todo o ensinamento que nós temos tido aqui na igreja semana após semana, que nós sejamos levados à oração a respeito dessas coisas, a respeito desses motivos, por aquilo que o Senhor tem ministrado a nós e também pelos nossos irmãos. Mas, passando ao segundo conselho, o segundo conselho de Paulo, vamos achar ele no verso 4. Leiamos o verso 4 mais uma vez. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Então, o segundo conselho de Paulo pode ser definido como: finalmente, irmãos, pratiquem. Paulo fala sobre a prática daquilo que os Tessalonicenses aprenderam, não só nas epístolas, mas também naquela curta estadia de Paulo e Silas por lá. O ponto de Paulo é que a prática da obediência ao Senhor é completamente básica. Tanto que olha o que ele fala: temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando essas coisas que lhes ordenamos. Por que essa expressão não só? Porque se você só pratica hoje aquilo que você aprendeu hoje, você ainda não está fazendo tudo. Ainda falta muito para melhorar. E Paulo quer, aqui através desses conselhos, a palavra de Deus nos chama a melhorar, a praticar tudo aquilo que nós aprendemos. A prática do que aprendemos é o básico do básico. Nada do que aprendemos é para ficar aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é a luz para os nossos caminhos e a lâmpada para os nossos pés. Isso tem uma implicação que nós devemos caminhar por ela, andar por ela, viver por ela. Nós devemos ter o cuidado de não sermos só espectadores do Evangelho, pessoas que estão apenas para assistir aquilo que está acontecendo, ou um sommelier de sermão que apenas analisa friamente, mas nós devemos trazer isso para os nossos corações e para as nossas vidas. Nós devemos viver essas verdades, tanto as que nós aprendemos aqui nesse culto, semanalmente, quanto aquelas da EBD, dos devocionais com os nossos amigos. Tudo isso é maravilhoso, é muito bom no domingo. Mas, mais do que isso, o que vai fazer diferença nas nossas vidas é se nós vamos obedecer a essas palavras na segunda, na terça, quarta, quinta. Então, o segundo conselho de Paulo é o de praticar o que aprendemos. Nós precisamos praticar essas palavras, viver por essas palavras de Deus. Pois como Paulo fala em Atos 17, falando sobre Cristo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, o segundo conselho de Paulo é esse: pratiquem aquilo que vocês aprenderam, vivam isso também. E agora, chegando ao terceiro conselho de Paulo, que para mim acredito que seja o mais difícil para o nosso momento em específico, vamos ler novamente os versos 4 e 5. Versículos 4 e 5. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo.
Por que eu disse que talvez seja o mais difícil, ou que seja o mais complicado? Porque este terceiro conselho tem a ver com os outros dois, e ele guia os outros dois. Talvez nós consigamos, talvez nós estejamos aqui orando por aquilo que nós aprendemos. Na segunda-feira, talvez na terça, talvez nós estamos praticando e buscando praticar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Um dia depois do culto, talvez uns 3 dias depois do culto. Um culto poderoso, um momento onde nós fomos inundados pelas palavras de Deus, um momento onde nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, é maravilhoso. No domingo parece que nenhum problema existe, mas o que Paulo nos diz é que a nossa atitude não pode acabar hoje, no domingo, nem na segunda, nem na terça. No verso 4, quando Paulo diz não só, ele está falando sobre continuar a fazer essas coisas. O importante não é obedecer só amanhã de manhã, quando a mensagem ainda está fresca na mente, mas sim na próxima semana, e na próxima, e no outro mês. A animação de um bom culto, ou de um congresso, ou de alguma coisa assim, é maravilhosa, mas infelizmente em algum momento ela pode passar. O que pode não passar é a nossa constância, a nossa obediência permanente. Nós devemos lembrar que não nos movemos só pela animação, só pela motivação, mas pela obediência e pelo compromisso que temos com Cristo. Assim, entendemos que o terceiro conselho de Paulo é continuar. Continuar em Cristo. Continuar na oração, continuar no evangelismo, no estudo bíblico. O entusiasmo de uma mensagem poderosa, de um retiro ou de um congresso, talvez dure uns 15 dias, dependendo de quanto nós ficamos mexidos por aquela mensagem. Mas a questão, penso eu, é que talvez em 15 dias nós ainda não vamos ter conseguido evangelizar Curitiba inteira, ou o Tarumã inteiro. Talvez no final desses 15 dias ainda falte ali umas 20 ou 25 pessoas. E para evangelizar essas pessoas, nós vamos precisar de perseverança. Vamos precisar dessa condução de Cristo. Nós vamos precisar de coragem. Nós vamos precisar de continuar, continuando no Senhor. E por isso, porque Paulo nos chama a continuar em Cristo, a ter esse sentimento que a oração ela não passe só logo após a palavra, que a prática não seja apenas de alguns dias depois da palavra, Paulo nos chama a continuar, a perseverar, a ter uma constância no Senhor. Então ele finaliza o texto dele com 2 bênçãos que nós podemos encontrar no verso 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Primeiro, ao amor de Deus. É isso aí. Esse entusiasmo que é gerado nos nossos corações, ele está corretíssimo. E que ele nos leve à oração, ao evangelismo, ao estudo da palavra, à comunhão e à coragem. Que nós sejamos conduzidos e consumidos pelo amor de Deus. Por esse ânimo de pregar a palavra, de ler a Bíblia toda mais uma vez, de orar talvez 1 hora sem parar, mas também há uma segunda parte na bênção de Paulo, a perseverança de Cristo. Que nós perseveremos naquilo que estamos praticando, mesmo quando o entusiasmo passar, mesmo quando a animação não estiver no maior dos níveis, que nós possamos perseverar na oração, na prática das boas obras e na propagação do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Então, que a partir dessa palavra, desse ensinamento do apóstolo Paulo, nós sejamos guiados a entender que aquilo que nós aprendemos, aquilo que o Senhor tem ministrado, tem esse fim. Não apenas de beleza, não apenas de contemplação, mas de oração, de prática e de perseverança. Amém? Gostaria que nós estivéssemos orando. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós oraremos nesse sentido, pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração e nos auxilie. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor é maravilhoso, que é gracioso e que tem nos abençoado grandemente, mas que muitas vezes não nos portamos ao Senhor como quem recebeu essa graça.
Muitas vezes nós deixamos de lado o período que poderíamos ter contigo na oração. Muitas vezes, ó Senhor, a palavra que vem da tua parte não é praticada por nós. Nós pedimos perdão por isso. E pedimos, ó Senhor, uma força do teu Espírito Santo, pedimos um renovo da tua parte, que o Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, nos guie, ó Senhor, a nos dedicarmos à oração, à prática daquilo que o Senhor nos ordena e à perseverança de Cristo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.